Amados, o Senhor é poderoso. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Não é? São mais de 10 anos, eu tenho agora procurado contar, né? Já, porque eu continuo falando 10 anos, mas já está na média de 12 anos, mais ou menos, que eu venho travando essa batalha para preservar a masculinidade, mostrar o poder de Deus e ancorar o pilar central da criação de Deus e não permitir que Satanás venha desconstruir a imagem dos homens. E não é fácil. No começo foi muito difícil para mim, porque ofensas, não é? Se a gente não está preparado espiritualmente, a gente se abala. Mas o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus que nos dá vitória. E eu recebi uma cartinha terrível, medonha, que eu quero ler com vocês aqui, porque eu acho que ela é muito importante e vai acabar nos dando mais conhecimento das características do homem e nos levando ainda mais para dentro da palavra de Deus. Então, fica aqui comigo, curte, comenta, compartilha e bora lá que eu vou estar lendo essa cartinha e comentando algumas coisas. Eu não sei como que eu tenho que chamar esse tipo de atitude, porque tudo que a gente faz eles chamam de preconceito, né? Mas eu fico impressionada como eles constroem suas mensagens, as suas narrativas, como que eles colocam termos, né? Eles vão juntando termos e aí eles constroem assim, uma narrativa tão convincente em cima que é terrível, é monstruoso. Deixa eu começar a ler aqui a cartinha. Então, para mim, que se eu queria falar de masculinidade, então que eu aprendesse a falar de masculinidade saudável e inclusiva. Então, porque a masculinidade saudável e inclusiva se refere a uma forma de ser homem que valoriza a empatia, a diversidade e igualdade de gênero. Que a masculinidade é um conceito que reconhece que existem diversas formas de ser homem e que não há uma única maneira certa de expressar a masculinidade. Mentira, mentira, pelo poder do nome de Jesus. A masculinidade, ela não é construída socialmente, ela é inata do homem, ela é biológica. Não há várias maneiras de expressar a masculinidade, a não ser sendo homem. Não tem nada disso de aceitar a diversidade e a igualdade de gêneros. Essa igualdade de gêneros é desigualdade humana, é destruir a mentalidade masculina, é colocar o homem em conflito a respeito de si mesmo e levá-lo à improdutividade, à incapacidade. Isso daí já é uma mentira terrível. Uma masculinidade saudável e inclusiva envolve rejeitar a violência. Homens devem se opor a qualquer tipo de violência, incluindo a violência doméstica e o abuso físico e emocional. É importante reconhecer que a violência não é uma forma de resolver conflitos ou mostrar poder. Rejeitar a violência. O homem não é violento. Essa narrativa de que o homem é violento, de que o homem é agressivo, essa narrativa é extremamente mentirosa. Os dados, quando a gente busca no DataSUS, no IPEA, todos lá no mapa, não é, da violência sexual, a gente encontra que uma inversão dessa verdade, porque são 92%, isso é um consenso em todos eles, e varia de um para o outro. Um é 91,8% e os outros são um pouquinho mais. Então, eu arredondo para 92%. Então, 92% dos homens morrem, 8% fica para as mulheres. Dentro desses 92% que morrem, e isso eu já fiz estudos, e no curso criado para governar, também nos vídeos que a gente desenvolve para os que nos seguem, né, para os homens que nos seguem, a gente coloca esses dados minuciosamente para mostrar para eles. Desses 92% dos homens, 11% são mortos dentro de suas casas pelas mulheres. Então, a violência não é do homem.
as mulheres têm sido levadas a serem cada vez mais agressivas e violentas porque elas encontram todo o amparo legal e depois vão se descobrindo uma série de narrativas e de mentiras em torno da falácia, do que elas queriam dizer que era para se proteger, para se amparar, por isso que elas agiram daquela forma. Agora, para os homens, só 8% das mulheres são atacadas e uma média de 27% a 30% ocorre violência masculina contra elas. Veja, de 8%, de 27% a 30%. Tira de 8%, quanto que vai dar? Agora, tira de 92%, 11%. Então, essa narrativa de violência masculina é mentira, esse feminicídio é mentira, e nós viemos aqui para desbancar as mentiras do diabo. Aí a cartinha continua que a masculinidade saudável deve manter o homem ou levar o homem a praticar a empatia. Homens devem se esforçar para entender as perspectivas e experiências de outras pessoas, incluindo mulheres, pessoas LGBTQIA+, e pessoas de outras raças e culturas. Isso envolve ouvir ativamente, respeitar as diferenças e ser sensível às necessidades, praticar a empatia. O homem é extremamente afetivo. Essa é uma das grandes características do homem. Por isso, o homem cuida tanto da mulher, por isso o homem é capaz de dar a vida por ela, por isso tudo que está formado, desde um garfo, uma batedeira, uma mesa, uma cadeira, um sofá, tudo o homem construiu para agradar uma mulher, e disso se gerou toda uma organização social, porque o homem ele tem esse prazer de agradar a mulher, e agradando a mulher, ele agrada a família, e ele agrada a todos os outros. O homem, ele não tem que se esforçar para ter empatia com pessoas LGBTQIA+, ele já tem essa característica com todas as pessoas. Ele já trata todos os seres humanos muito bem. O homem é o ser que foi criado para dominar sobre todas as coisas e serve todos os outros seres humanos. Agora, pessoas que estão sofrendo com desvio de conduta. Por quê? Porque isso é um desvio de conduta, isso é um incentivo a pessoas a se jogarem nas trevas e no sofrimento, porque essas pessoas sofrem mesmo. Elas acham, você não sabe o quanto que uma pessoa LGBT sofre. Sei, eu imagino sim, mas ela procurou esse sofrimento. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, também ceifará. E a Bíblia também diz que o pecado traz a morte, traz dor, traz sofrimento. Então, não tem como as pessoas escolherem o lado errado e querer as bênçãos do lado certo. Se elas querem ser abençoadas, então elas voltem para o lado certo, recomecem as suas vidas, porque realmente o fardo que está sobre os ombros dela será aliviado. Não levar o homem e falar que o homem trata mal essas pessoas, porque ele não trata. Promover a igualdade de gênero. O homem, para ter uma masculinidade saudável, ele tem que promover a igualdade de gênero. O sangue de Jesus tem poder. Olha o que ela diz aqui. Devem promover a igualdade de gêneros. Homens devem apoiar a igualdade de oportunidades e o respeito mútuo entre homens e mulheres. Isso inclui reconhecer e desafiar o sexismo e o assédio sexual, bem como apoiar as mulheres em suas lutas por direitos de igualdade. Que direito de igualdade que a mulher busca? As mulheres, elas estão, a maioria delas, a maior índice de repetência na escola é masculino, eles estão sendo jogados, expurgados para fora da escola. Nas universidades, apenas 18% dos homens chegam ao fim de concluir o seu curso. Os homens, enquanto eles são meninos, eles não podem trabalhar. Quando eles não podem trabalhar, porque nesse período, quando eles estão crescendo ali entre os 12 e os 14 anos, que eles querem se mostrar como capazes, como competentes, eles mostram isso como? Através do trabalho, através dessa competitividade, e eles são tirados, não pode, foram criadas leis para eles
não irem para frente, quer dizer, eles não podem trabalhar, são expurgados da escola, são excomungados dentro das suas casas, como que são maus, são perversos, são ruins, e por todos os lados, criticados. E aí vem dizer que o homem deve apoiar a igualdade de oportunidades. Então, nós, mulheres, é que devemos fazer isso hoje. Nós temos que começar a trazer os homens de volta para pelo menos ficar 50%, aí não é igualdade, não é igualdade que estão buscando? Então, vamos trazer os homens de volta e começar a dar oportunidade para eles, porque essa história de sexismo e de assédio sexual, toda mulher quer ser desejada. Quando eu era mocinha, quando eu era novinha, que eu não tinha me casado, como eu queria que um rapaz ele se sentisse atraído por mim. A mulher quer isso. E não existe, na maioria das vezes, não existe essa situação de assédio, não. Se um homem olha para a mulher, ele já está assediando. Não, eles têm que olhar mesmo, eles precisam escolher. A mulher também olha. Por quê? Porque ela precisa escolher um parceiro. É possível escolher um parceiro para estar do seu lado, sem analisar, sem olhar, sem falar alguma coisa. Assédio é muito diferente. E essas coisas que eles promovem aí são completas distorções. Aí ela continua. Expressar suas emoções. Homens devem sentir-se à vontade para expressar suas emoções ao invés de reprimi-las ou suprimi-las. Isso pode incluir compartilhar seus sentimentos com amigos e familiares, praticar a autocompaixão e buscar ajuda profissional quando for necessário. O homem não precisa ficar choramingando e se vitimando por aí, não. O homem tem blindagem emocional, ele é capaz de ir para uma guerra, ter que enfrentar explosões e enfrentamentos e depois voltar para casa sem tanto traumas quanto a mulher. O homem foi criado para entrar nas trevas e levar luz. Ele foi criado para um ambiente selvagem e medonho e sair desse ambiente vencedor e ainda cuidar de suas famílias. Hoje, o ambiente não está menos selvagem e medonho para cima dos homens e eles continuam trabalhando e vencendo e tendo muita força. Não é praticar a autocompaixão e se tornar um coitadinho e ficar pedindo ajuda e choramingando pelos cantos, igual muitas mulheres por aí que se acham as vítimas de tudo que é homem que existe no universo. Se elas saírem dessa condição, elas vão florescer e ser abençoadas. O homem nunca deve se deixar entrar nesse laço, nessa situação. Desconstruir estereótipos de gêneros. Homens devem levar a estarem dispostos a questionar e a desafiar os estereótipos de gêneros que limitam a expressão da masculinidade. Isso inclui reconhecer a diversidade de experiências masculinas e apoiar os homens a desejarem, a explorar e a expressar a sua identidade de gênero de maneiras não convencionais. Sangue de Jesus tem poder nunca na vida. E é isso que eles têm pregado por aí. E é isso que eles querem colocar na cabeça de nossos meninos, pegando nossos meninos ainda novinhos e transformando eles em seres distorcidos, seres anulados, seres andrógenos, seres que não têm diferenciação um do outro. Desconstruir estereótipos de gênero é um pecado terrível e mortal. Eles têm matado, têm corrido sangue humano, tem sido derramado muito sangue humano por causa disso. A maioria dos meninos, a maioria não, mas uma grande parte dos meninos e das meninas que se mutilam, que mudam de sexo, que entram nesse buraco que eles abrem aí, eles se matam depois, eles não conseguem conviver com sua própria consciência. 40% dos meninos é muito sangue, eles se matam. Os meninos que fazem a mudança de sexo, 40% deles depois vão se suicidar. Irmãos, pelo poder do nome de Jesus, essa carta foi muito medonha, horrorosa, monstruosa. Ela chocou o meu coração de uma certa forma que foi difícil dormir depois de ler o que eu recebi. As meninas, 87,3%, elas tentam suicídio, elas mudam o sexo, depois elas vivem esse tormento para toda a sua vida. É terrível, porque a mulher é mais frágil, ela é mais fraca emocionalmente, e aí ela vai viver uma vida aterrorizada.
e eles pregando que isso é liberdade, que isso é felicidade, que isso é abrir um leque de possibilidades para se autodestruir e se levar ao inferno. Eles são mentirosos, o diabo é o pai da mentira. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais os homens podem promover uma masculinidade saudável e inclusiva. Oh, irmãos, no sangue de Jesus, isso não é verdade. Masculinidade é masculinidade, é homem ser homem. É homem ser homem e viver na presença de Deus como homem lavado pelo poder do sangue de Jesus, mantendo suas características e sua mente saudável, porque quando o homem se assume como homem, ele não tem problemas, ele não tem distúrbios, ele não é levado a sofrimento interno psíquico diário. Irmãos, pelo poder do sangue de Jesus, essa carta eu vou guardar. E eu quero que, pelo poder do nome de Jesus, qualquer uma dessas mentiras que chegar até você, você combata, você rebata e leve para dentro da palavra de Deus, tendo convicção que fomos biologicamente formados e formados perfeitamente, não há nada em nós que precisamos mudar. E a masculinidade, ela tem que ser vivida dentro do padrão estabelecido por Deus. Homem sendo homem e usando a sua força e a sua coragem para fazer bem a todos os outros, como os homens têm feito durante todo esse tempo na humanidade. Se você concorda comigo, concorda com o que eu falei, deixa um comentário aqui. Compartilha essa mensagem para que essa carta, tão terrível que eu recebi, possa chegar ao ouvido de outros irmãos, outros homens, e eles jamais aceitarem isso. Outros jovens, outros meninos, e eles jamais aceitarem esse tipo de proposta de Satanás. Curte, comenta e compartilha. Me ajuda a levar essa mensagem para mais longe, para que nós possamos vencer como cristãos e construir uma fé firme e forte pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.